durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Nasceu a luz do vosso ventre. Nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do desenlace. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Nasceu a luz do vosso ventre. Nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do desenlace. E na hora do desenlace, amém. Santa Maria, Mãe de Jesus, Ele é a luz. Boa noite. Leitura inicial. Mortos amados. Na Terra, quando perdemos a companhia de seres amados, ante a visitação da morte, sentimos como se nos arrancassem o coração fora do peito. Basta às vezes, o que nos resta é um veio de lágrimas pela fonte dos olhos. Se várias semelhantes sombras de saudade e distância, e se o vazio te atormenta o espírito, acerena-te. Ora, como possas, como saibas, desejando a paz e a segurança dos entes inesquecíveis que te antecederam na vida maior. Os que rumaram para outros caminhos, além das fronteiras que marcam a desencarnação, também lutam e a amam, sofrem e se renovam.
Enfeita-lhes a memória com as melhores lembranças e busca tranquilizá-los com o apoio de tua conformação e de teu amor. Compadece-te dos entes amados que te precederam na romagem da grande renovação. Chora quando não possas evitar o pranto que se derrama da alma. No entanto, converte quanto possível as próprias lágrimas em bênçãos de trabalho e preces de esperança, porquanto eles todos te ouvem o coração e estão na vida superior, sequiosos de se reunirem contigo para o reencontro no trabalho do próprio aperfeiçoamento à procura do amor sem a Deus. Emmanuel Chico Xavier, Jornal Folha Espírita, julho de 2005. Boa noite a todos. Que o amor que o Divino Mestre Jesus veio nos ensinar, ele possa brotar dos nossos corações. O nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, foi aberto no capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Nós vamos comentar os itens 8 e 9, que são as preces destinadas para os médios. Antes de começar a lição propriamente dita, eu gostaria de fazer uma introdução conceitual entre mediunidade e médiuns. Segundo o dicionário, mediunidade é a pessoa que tem capacidade de se comunicar com o espírito dos mortos. Nós que estamos há muito tempo na doutrina espírita e já temos a convicção da imortalidade da alma, vamos substituir essa palavra dos mortos por desencarnados. Então fica aqui o conceito. Nós espíritos aqui na Terra estamos na condição de encarnados. Os irmãos que já partiram para a pátria espiritual estão na condição de desencarnados. Significado de médiuns, segundo o dicionário: pessoas que supostamente possuem dons ou capacidade de perceber ações, situações ou coisas sobrenaturais. Nós que temos o contato com a doutrina espírita sabemos que os fenômenos que ocorrem na casa espírita, eles não são sobrenaturais, eles são de natureza espiritual. Vamos agora trazer um conceito de estudos da doutrina espírita. A mediunidade, ela sempre acompanhou os espíritos encarnados na Terra. E a Terra está na categoria de mundo de provas e expiações. Podemos observar ao longo dos estudos a presença da mediunidade nas 3 revelações enviadas por Deus. A primeira revelação foi personificada por Moisés. Ele veio trazer para nós a instituição do Deus único. E podemos observar o primeiro relato de uma comunicação dos espíritos, que foi a primeira psicografia recebida no mundo, ou seja, os 10 mandamentos. A segunda revelação, personificada por Jesus,
que veio apresentar para a gente a lei do amor. Podemos observar a presença da mediunidade no magnetismo de Jesus. E quando Jesus ordena que seus apóstolos, todos médios, saia para curar os enfermos e pregar sobre a imortalidade da alma. E nós temos a terceira revelação, que é o Espiritismo. O que é o Espiritismo? É a ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Coube a Allan Kardec decodificar a doutrina espírita, e oficialmente a doutrina espírita teve seu início com o Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857. Vamos ao Evangelho na passagem de Atos, capítulo 2, itens 17 e 18, para os médiuns. Nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonhos. Nesse dia, difundirei do meu Espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Vamos ao conceito de difundir. O conceito de difundir é espalhar-se por todas as direções possíveis, é irradiar-se. Ou seja, as comunicações dos espíritos chegariam até nós através dos médiuns por todo o mundo. Jesus enviaria essas mensagens através de espíritos designados por ele para nos informar sobre a natureza do mundo espiritual. E que significa profetizar? É predizer o futuro por um dom especial ou por uma inspiração divina. Os espíritos começam aí a se comunicar, primeiro através dos fenômenos das mesas girantes, em seguida através das incorporações e da psicografia. Quem são esses médios que receberam essas mensagens? São espíritos encarnados de todas as idades, de todas as condições, não importa se são homens ou mulheres, criança ou adultos. A mediunidade, ela não é personificada em uma categoria e em um só espírito. Vamos fazer um comentário a respeito da vida material e da vida espiritual. Somos espíritos imortais. Para o nosso processo de evolução espiritual, passamos um tempo na Terra como espíritos encarnados. E quando desencarnamos, vamos para alguma morada na casa de Deus. Podemos citar o nosso lar como a mais conhecida. Para conhecer o mundo visível, ou seja, a vida material, Deus nos concedeu a vista corpórea. Hoje temos conhecimento de como funciona o conhecimento, o cérebro, a função dos órgãos e a finalidade dos membros. Temos conhecimento de 5 sentidos: visão, paladar, audição, olfato e o tato. Para conhecer os planetas do sistema solar, Marte, Júpiter, Saturno, os espíritos inspiraram os homens e foi criado o telescópio. Assim como que para conhecer os organismos vivos não perceptíveis à vista humana, tais como vírus e bactérias, os espíritos inspiraram os homens e eles criaram o microscópio. E para conhecer o mundo invisível, a vida espiritual, Deus nos concedeu a mediunidade. Para receber a comunicação dos espíritos através da faculdade mediúnica, precisamos de um espírito encarnado dotado dessa faculdade, ou seja,
um médium. Qual a função dos médiuns? Os médiuns, eles são espíritos encarnados que servem como intérpretes, incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos. Então, os médiuns, eles são instrumentos da espiritualidade. E o que diz o nosso Evangelho? São os órgãos materiais de que se servem os espíritos para se expressarem aos homens por maneiras inteligíveis. Então nós temos aí a incorporação. Os espíritos acoplam no médium através dos centros nervosos e utilizam um aparelho fonador para transmitir as suas mensagens. Já na psicografia, nós temos a mecânica e por intuição. A mecânica, o espírito se utiliza do braço e da mão do médium para escrever a sua mensagem. Por intuição, os espíritos, através do pensamento, ditam as palavras aos médiuns que precisam ser reveladas. Cabe ao médium escrever aquilo que foi ditado por ele. Então podemos compreender que a missão do médium ela é santa. Ela precisa ser desempenhada com Jesus e com os espíritos que são designados por ele para essa finalidade. Então, nas casas espíritas, existem toda uma preparação para uma reunião mediúnica. Nós fazemos uma prece inicial, o estudo do Evangelho, o livro dos Espíritos e uma prece de encerramento, agradecendo a Jesus pelos trabalhos realizados. E os médiuns, eles só são autorizados a trabalhar mediunicamente depois de 1 ano de curso básico de Espiritismo e efetuando o curso de Educação Mediúnica Teórica e aproximadamente 1 ano de Educação Mediúnica Prática. Só assim, depois de uma avaliação, ele vai estar liberado e apto aos trabalhos mediúnicos. Qual a finalidade da comunicação dos espíritos? A finalidade é instruir os homens sobre o seu destino e para reconduzirem a senda do bem. Se o homem compreende a imortalidade da alma, ele passa a entender que há leis de causa e efeito, ação e reação que estão presentes no nosso dia a dia e precisam ser observadas. Não há milagre, você vai chegar na espiritualidade igualzinho como deixou a terra, mesmas virtudes e os mesmos defeitos. E nos alerta os espíritos que a mediunidade não isenta o homem do seu trabalho material. O trabalho tem como meta o seu adiantamento. Então, nós temos que cumprir a nossa jornada do dia a dia como espíritos encarnados, comparecer ao nosso trabalho e também temos que ter um compromisso de dedicar algumas horas do nosso tempo para o exercício mediúnico. E quanto a isso tudo, o médium tem que tomar certos cuidados para não fazer mau uso das suas faculdades mediúnicas, tais como fazer da faculdade mediúnica uma profissão, cobrar por ela. O médium, ele não pode se envaidecer da mensagem que ele está transmitindo, porque não foi ele quem elaborou aquela mensagem, não foi ele que buscou os conhecimentos para ter aquela mensagem, foi algum espírito que ditou essa mensagem a ele para transmitir a quem de direito ou às pessoas no mundo com a finalidade de nos melhorarmos. Então, se nós formos observar aí, nós
vamos cair que o médium ele tem uma responsabilidade muito grande. Então ele tem que compreender que ele recebeu um mandato mediúnico. E aí, esse mandato mediúnico tem uma única finalidade, a de servir a Jesus. Se a gente não tiver voltado para essa finalidade, nós vamos criar um desrespeito aos preceitos religiosos. E aí nós vamos começar a virar instrumento de diversão dos espíritos inferiores, ou seja, não adiantados. Como deve ser a conduta dos médiuns? Ora, já falamos aqui que os médiuns eles são intérpretes das mensagens e dos ensinos dos espíritos. Então, tem os médiuns a responsabilidade de traçar uma linha, uma estrada, um caminho. E esse caminho, por ter o médium livre-arbítrio, ele pode ser tanto para o bem como para o mal. E quando o médium tem essa conduta a convicção de servir a Jesus, ele vai traçar um caminho, vai traçar uma estrada que vai conduzir para o bem. E aí as mensagens que ele vai receber, elas auxiliam na transformação moral do mundo e elas observam o mandamento maior de Jesus, que é a caridade. Já aquele médium que não traçou o seu caminho, que não está disposto a caminhar com Jesus, ele vai traçar um caminho que conduz uma estrada do mal. Ele trabalhando dessa maneira, ele não vai interferir na causa, no caminho que conduz os homens ao espiritismo. O que vai acontecer é prejudicial a ele. Os bons espíritos vão se afastar dele. Eles acabam virando alvos de espíritos inferiores e zombeteiros. As suas comunicações, elas são completamente infundadas e o médium acaba por cair no ridículo. E somando isso tudo, eles acabam por retardar o seu adiantamento moral. Diz o Evangelho: os espíritos portadores de mediunidade terão que prestar conta do uso que hajam feito de um dom que lhes foi concedido para o bem de seus semelhantes. Então, quando desencarnarmos, aquele que possui a mediunidade, ele vai ter que prestar conta do que ele fez com esse dom que ele recebeu. Se foi para o bem, receberá as boas-vindas dos espíritos. Se for para o mal, vai ter que trabalhar, vai ter que repensar naquilo que fez, até receber uma nova oportunidade dos espíritos para se melhorar. O que precisa fazer um médium para receber a assistência dos bons espíritos? Ora, trabalhar primeiramente para se melhorar. Ele tem que trabalhar também para um engrandecimento moral. Ou seja, o médium ele tem que ser exemplo para aquelas pessoas que tenham, porventura, um convívio com ele. Porque você está numa casa espírita, você está ditando as mensagens dos espíritos, você está passando para as pessoas o estudo do Evangelho, e a conduta tem que ser exemplar. Óbvio que aí um trabalho, um esforço muito grande dos médiuns para se melhorar. Para que quando alguém encontre esse médium na rua, não faça a seguinte colocação, até denegrindo
a doutrina espírita. Ou seja, lá na casa espírita ele prega e age de uma forma. Aqui fora nós estamos vendo que a conduta dele não condiz com aquilo que ele prega no trabalho mediúnico. E aí a gente chega a uma conclusão. Todos os médiuns eles têm trabalho, a mediunidade ela é uma oportunidade de se evoluir. E todos os espíritos que estão aqui na Terra, tirando Chico, Divaldo, Bezerra de Menezes, não estão na qualidade de espírito perfeitos. Então somos espíritos imperfeitos. E por que a espiritualidade vai se utilizar de médiuns imperfeitos para passar mensagens de otimismo, mensagem, até no momento que nós estamos vivendo hoje, de esperança para a espiritualidade, né? Eles vão utilizar desses médiuns para nos conduzir para o bem. Mas se esse médium ele entende que é imperfeito e ele não quer ouvir os espíritos o conselho dos espíritos para trabalhar no bem, para levar mensagem do bem, os espíritos vão se afastar dele. O mentor espiritual dele vai se afastar dele. Muitas das vezes a gente observa que espíritos iniciaram na prática da comunicação com mensagens bem edificantes, com mensagens de um conteúdo inspirador muito grande. Mas eles se afastam do caminho reto e começam a cair no erro. Essa percepção que o médium está caindo no erro, que as coisas que ele está colocando hoje não mais condiz com o que ele colocava nos trabalhos anteriores, nos dá clara informação de que os espíritos superiores, os bons espíritos, estão se afastando dele. E para finalizar, qual seria o dever dos médiuns sérios? Conseguir a assistência dos bons espíritos, afastar os espíritos levianos e mentirosos que estão espalhados por todo o orbe terrestre. Sem isso, a mediunidade ela vai se tornar uma faculdade estéril, ou seja, não vai produzir bons frutos. E quando a mediunidade ela se encaminha para essa finalidade, o médium ele abre a porta para um processo de obsessão, que tem que ser muito bem avaliado, muito bem trabalhado para que esse irmão se afaste desse médium e ele consiga continuar a finalidade do seu mandato mediúnico, que é servir ao bem. E o Evangelho nos dá uma mensagem a respeito do dever dos médiuns. Diz o Evangelho: os médiuns que compreendem seu dever não se orgulha, sabe que a faculdade não lhe pertence, atribui as boas coisas a Deus, não se ofendem com crítica, reconhece que é um instrumento e suplica por meio de prece a força que lhe falta. Tal o objetivo dessa nossa lição. Que assim seja, graças a Deus, que os senhores possam ter uma boa semana. Boa noite. A prece da noite de hoje é dedicada a Albertina Cardoso Reis, Alberto Moarre, Alfredo Neves, Ana Júlia Cordeiro de Oliveira, Andréia Cândida da Silva, Antônio Francisco Batista, Antônio Policarpo Garcia,
Áureo Luiz Chagas, Beatriz Sade Figueiredo, Carina Agostinho Cordeiro, Diná Carvalho de Oliveira, Domingas Alves da Costa, Doralice Catalão Martins, Elisa de Melo Catalão e Silva, Elson Luiz Estancato, Elza Regis Martins, Francisco Pereira da Costa, Gilberto Geroidini Goulart, Igor Ferreira Macedo, Irene Alves Ferreira, João Alves da Silva, João de Marino, José Ângelo de Oliveira, Lúcia Helena Tomás de Souza, Lúcio Paiva de Souza, Luísa Maria Tomás, Manuel Ferreira Lima, Márcio Roberto dos Santos Ribeiro, Marcos Roberto Frossá, Maria de Lourdes Martins Chagas, Maria Leia Tomás, Maria Lúcia Camache, Maria Marre Neves, Mário Ribeiro de Almeida, Marizilda Gomes Souza, Marli Neto Silveira, Nélio Coelho do Nascimento, Odete Malheiros Catalão, Patrícia Gomes Souza, Reginaldo do Nascimento Peixoto, Rodrigo Lisboa Nacife, Sandra Lourdes Gonçalves, Sócrates Oliveira do Couto, e também a todos os desencarnados que estão em nossos corações, aos que desencarnaram recentemente, aos que não têm quem peçam por eles, e a todos os que foram incluídos hoje nos comentários desse vídeo. Deus, nosso Pai maior, Jesus, nosso irmão, nosso mestre, que tu possa nos auxiliar a irradiar esse amor que tu veio nos ensinar, a irradiar a paz, a bondade, a benevolência que tanto necessitamos para o mundo nos dias de hoje, que possamos confortar os nossos irmãos que estão em leitos de hospitais, acometidos pelo vírus que está nos botando no caminho da reflexão. Que nós possamos pedir a Maria que auxilie a todos os nossos irmãos que tiveram que entregar seus entes queridos à pátria espiritual, que esses irmãos possam receber o conforto, possam receber o teu acalanto, possam receber as tuas vibrações, e que eles possam ter a certeza de que os seus filhos, as suas mães, os seus avós, que foram entregues à pátria espiritual, estão sendo bem amparados, estão sendo acolhidos por toda a espiritualidade. Maria, nos conforta com o teu manto de amor, que esse manto possa levar a harmonia entre todos os povos, entre todos os irmãos que habitam hoje o planeta de provas e expiações. Jesus, que o teu amor possa tocar o coração de cada um de nós, para que nós possamos compreender os ensinamentos que estão sendo passados
a todos os espíritos que se encontram encarnados e desencarnados na Terra. Nesse momento, nós possamos caminhar no sentido da caridade, no sentido do amor ao próximo, em benefício da harmonia de toda a humanidade. Que o teu amor, a tua luz, a tua paz e a tua misericórdia possa estar presente em todos os corações, hoje e sempre. Graças a Deus.